E uma coisa que eu aprendi foi cada vez mais, assim, eu já tenho, eu tento ter essa sensibilidade, né, para com as pessoas e tudo mais, mas, assim, uma coisa que eu percebi no contato com, especificamente com o gato, é que a gente precisa desenvolver cada vez mais a empatia. E uma coisa que eu aprendi foi cada vez mais, assim, eu já tenho, eu tento ter essa sensibilidade, né, para com as pessoas e tudo mais, mas, assim, uma coisa que eu percebi no contato com, especificamente com o gato, é que a gente precisa desenvolver cada vez mais a empatia. Por quê? Porque o gato é um animal muito diferente do cachorro, né? O cachorro tá ali, alegre, pulando em você o tempo todo. O gato não. O gato, ele é sim muito carinhoso, ele é muito companheiro, só que ele tem o tempo dele, né? Ele gosta que respeite o espaço dele. E querendo ou não, isso é uma excelente lição pra gente, né? A gente precisa respeitar as pessoas, a gente precisa respeitar o tempo do outro. Não é toda hora que o outro quer um carinho nosso, por exemplo. Né? E muita gente não gosta do gato por essa razão. Ah, mas eu quero dar um carinho para ele não quer. Não quer mesmo. E ele entende o limite dele. E seria muito interessante se nós também conseguíssemos entender os nossos e o dos outros. Né? Então, assim, ficou aí um grande aprendizado para mim, né, em relação a isso. E isso desenvolveu cada vez mais esse cuidado, esse afeto que eu tenho pelos gatos, né? Eu aprendi a respeitar muito mais, não só os gatos, como os felinos de uma maneira geral. E aí isso, óbvio, tomou uma proporção maior, se potencializou, né? E aí eu comecei a desenvolver esse amor mais forte, né? Esse cuidado mais forte pelos animais de uma maneira geral. Eu contei do Thor, mas os outros gatos, o Chantilly, que é um cachorro também que nós temos, é, vieram depois, cada um tem a sua própria história, né? E representa e tem um espacinho aí dentro do contexto da minha vida aí especial. Mas vamos voltar no início, vamos voltar no porquê que eu resolvi explicar sobre essa paixão minha pelos animais. Lembra que eu falei no início do vídeo que o ser humano é um ser imperfeito, é um ser em constante busca pela falta, né? Existe um termo dentro da psicologia que a gente chama de compensação. Essa compensação, ela é basicamente uma estratégia que eu desenvolvo para lidar com as minhas faltas, né? Então, assim, no meu caso, ter um animal de estimação foi a melhor estratégia compensatória que eu tive, né? Que eu consegui, de uma forma assertiva, né, ter companhia, lidar com as minhas ansiedades, com as minhas angústias, tendo o suporte emocional que eu precisava naquele momento, né? E a partir daí eu desenvolvi um cuidado, um afeto com outros animais e consigo ajudar outros animais sempre que eu posso. Tudo que eu posso fazer para ajudar, eu tento fazer de alguma forma, né? Quem me conhece sabe, né, que eu tenho um profundo apreço por essas causas das minorias, né? Dentro do meu trabalho, dentro de empresa e tudo mais, e quem convive comigo sabe disso, né? Então, assim, essa causa animal foi algo que eu encontrei para mim e que me fez muito bem. Mas quer saber de outras questões, né, que falam sobre comportamentos compensatórios? Quer saber mais alguns exemplos que talvez não sejam tão positivos assim? Vou falar para vocês. Comer, beber desregradamente, utilizar drogas, falar da vida dos outros, fazer inferno na vida dos outros, promiscuidade sexual, todos esses são exemplos de comportamentos compensatórios que a gente utiliza para lidar com as nossas faltas. Então, por que não, né, pensar em formas mais assertivas de a gente lidar com essas faltas? Tudo isso eu estou falando de uma forma bem extrema, né, de uma maneira que traga prejuízos para a gente ou pelos outros. Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, nós temos falta, isso é um fato, né? Não é uma opinião, uma ideia que veio na minha cabeça, não, isso é um fato. Se você for parar para analisar a sua vida, você vai ver que você tem faltas em vários campos, várias áreas da sua vida, né? Então, assim, o que que eu estou fazendo para lidar com isso, né? Esses comportamentos que eu citei de exemplo são comportamentos ou situações, são comportamentos que trazem prejuízos ou para a gente ou para os outros, né? Então, assim, o que a gente precisa pensar é que existem formas mais assertivas de você conseguir compensar essas faltas suas. Claro, eu não estou
Eu não estou dizendo que você não deve trabalhá-las, mas eu estou dizendo que tem algumas coisas que você não tem muito o que fazer, né? Você tem que lidar, você tem que se adaptar, você tem que aprender a lidar, a como lidar realmente com aquilo ali, né? Então, assim, por que não pensar em formas compensatórias assertivas? E aí eu te pergunto, o que que você tem feito para lidar com as suas faltas?